Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Nessa aula vamos falar sobre dois sistemas dos répteis, o excretor e o nervoso. Vamos começar com o sistema excretor. Como que é esse sistema nos répteis? Bom, o sistema excretor é composto principalmente pelos rins. E o que os rins fazem? Os rins fazem a filtração do sangue, remoção e eliminação dos excretas. Então, aqui nós temos representados os rins. E muita atenção, o poro excretor aqui é a cloaca. Relembrando, a cloaca é aquele poro comum dos sistemas excretor, digestório e reprodutor. Então, por aqui vão passar as fezes, excretas e gametas. E aí, uma importante função dos rins é também a formação da urina. E como que é a urina dos répteis? A urina dos répteis, pessoal, é uma urina semissólida. Mas por que ela é assim? Ela é assim porque os répteis excretam principalmente o ácido úrico, que é aquela excreta nitrogenada, menos tóxica e também insolúvel em água. Se ela é insolúvel na água, ela acaba precipitando. A urina vai ganhar esse aspecto semissólido. E aí, muita atenção! A excreção de ácido úrico confere uma vantagem adaptativa para os répteis. Mas qual que é essa vantagem? Bom, como eu já falei, o ácido úrico é insolúvel. Então, excretar ácido úrico representa uma economia de água. E, além disso, como o ácido úrico é menos tóxico, ele pode ser armazenado. Por exemplo, armazenado nos ovos. E aí ele pode ficar armazenado sem causar danos ao embrião. E essas duas características são muito importantes para a conquista definitiva do ambiente terrestre. E aí é importante lembrar que também existem outras estruturas excretoras. Quais são essas estruturas? Bom, por exemplo, nas tartarugas existem glândulas de sal. Essas glândulas normalmente ficam localizadas próximas aos olhos das tartarugas e elas também são encontradas nos crocodilos que vivem em ambientes marinhos. E o que essas glândulas fazem? Bom, essas glândulas fazem transporte de sal. Principalmente, elas eliminam íons como o sódio e o potássio. Lembrando que esses íons são ingeridos quando a tartaruga bebe água do mar. Mas por que essa eliminação é tão importante? Essa eliminação é importante para a manutenção da concentração interna dos íons potássio e sódio. Lembrando, pessoal, que os íons sódio, por exemplo, são íons osmoticamente ativos. E o que isso significa? Significa que eles podem desencadear a osmose, que é a passagem de água de um meio hipotônico para um meio hipertônico. Então, a manutenção da concentração desses íons dentro do organismo é muito importante. E só para fechar essa aula, vamos falar agora sobre o sistema nervoso dos répteis. Então, já desenhei aqui uma cobra e nós vamos analisar o sistema nervoso e o sistema sensorial desses animais. Os répteis apresentam o encéfalo, que é uma estrutura muito importante do sistema nervoso central. Lembrando que o cérebro é apenas uma parte do encéfalo. E seguindo aqui o encéfalo, nós temos a medula espinhal. Mas aqui tem um detalhe. A medula espinhal fica localizada dentro da coluna vertebral. Então, no caso das cobras, ela vai acompanhar toda a coluna vertebral e aí ela pode percorrer todo o corpo do animal, exceto aqui na região da cauda. Então, alojada dentro da coluna vertebral, nós temos a medula espinhal. Mas além dessas duas estruturas, o que mais nós temos aqui? Bom, saindo do encéfalo, nós temos os nervos cranianos, que vão inervar a região da cabeça do animal. E saindo da medula, nós temos os nervos espinhais, que vão inervando todo o corpo do animal. Então, aqui nós temos os nervos espinhais e os nervos cranianos. E aí, só para lembrar, medula mais encéfalo compõem o sistema nervoso central.
E os nervos mais os gânglios compõem o sistema nervoso periférico. Mas agora vamos pensar no sistema sensorial. Os répteis apresentam órgãos do sentido? Apresentam sim. Esses órgãos são muito importantes para esses animais sentirem sensações, por exemplo, gosto, cheiro. E quais são esses órgãos do sentido? Os répteis apresentam olhos, geralmente com pálpebras. E nesses olhos, nós encontramos a membrana nictitante. Nós já falamos sobre essa membrana na aula de anfíbios. E vocês lembram o que ela faz? Bom, a membrana nictitante é responsável pela limpeza dos olhos. Ela funciona como um para-brisa. Além dessa membrana, nos olhos dos répteis, nós encontramos glândulas lacrimais. E qual que é a importância dessas glândulas? As glândulas lacrimais produzem as lágrimas. E as lágrimas mantêm os olhos úmidos. E aí, nas cobras peçonhentas, nós temos aqui uma importante estrutura que é chamada de fosseta loreal. Mas o que essa fosseta faz? Bom, a fosseta loreal consegue sentir o calor que é irradiado por outros animais. Então, com essa fosseta, as cobras peçonhentas conseguem perceber a presença de outros animais. E isso é muito importante, tanto para o ataque das presas, como para a defesa do animal. E só para fechar, é importante lembrar que muitos répteis não apresentam orelha externa, mas em algumas espécies existe tímpano, que fica localizado na cabeça, logo abaixo da pele do animal. E o que o tímpano faz? Bom, o tímpano consegue detectar sons. Então é isso, terminamos por aqui. Na próxima aula, vamos falar sobre a reprodução dos répteis. Te espero lá, até mais!